Estamos de volta com o programa Opinião Empresarial. E neste encontro falamos sobre o tema aglomerados urbanos. Roberto Moraes, eu gostaria que você apresentasse agora a parte prática do aglomerado. Suponhamos que no segundo semestre seja aprovado lá na LESP e está constituída a entidade. Qual é o próximo passo? A formação sendo aprovada na Assembleia Legislativa, a expectativa nossa é que até outubro, no mais tardar, porque depois tem orçamento para votar até dezembro, nós possamos votar a região metropolitana, a aglomerado urbano, que não deixa de ser, como disse o Jorge Aversa, uma região metropolitana. Ela é formada por dois conselhos. O primeiro conselho é o de desenvolvimento. Quem é que participa do Conselho de Desenvolvimento? Todos os prefeitos das cidades que fazem parte da região. Claro, Piracicaba está de mãe, o prefeito de Piracicaba sempre será o presidente do aglomerado, a não ser que haja aí um grande acordo e um outro prefeito assuma, mas a tendência lógica e natural é que o prefeito de Piracicaba, o atual prefeito, que será o primeiro presidente, que é o Vargas Negra, e depois sucessivamente os demais prefeitos. Também teremos representantes do governo do estado de São Paulo, e esse conselho ele vai tomar decisões sobre os planos e programas do aglomerado. O segundo conselho é o consultivo, formado por representantes da sociedade civil e legislativos, e vai apresentar as propostas para esse conselho consultivo, para o Conselho de Desenvolvimento. Então, dois conselhos: o desenvolvimento formado pelos prefeitos, representantes do Estado, e o conselho consultivo, representantes da sociedade civil. Godoy, no caso, como é o executivo que participa da articulação desse processo, como que o prefeito Vargas Negra está encaminhando já essa fase preliminar de diálogo com os prefeitos e como a prefeitura está analisando essa situação? Bom, primeiro, nós entendemos, e o prefeito Vargas também entende, que isso daí vai ser muito bom para a região ou para os municípios que vão compor esse aglomerado. Como foi bem aqui foi dito, que toda reivindicação que se faz com bloco, o peso político é muito maior. Mas, evidentemente, esse Conselho de Desenvolvimento, como foi dito, que vai definir as prioridades para a região, que vão acabar definindo aquilo que é mais importante e que tem prioridade para se reivindicar via governo do Estado, para que seja incluído no orçamento, para que seja discutido para a região. O que o prefeito já está fazendo? O prefeito, como bom articulador que ele demonstrou ser, já vem conversando com os prefeitos dos possíveis municípios que entrarão nesse conglomerado. Evidentemente, só vamos ter uma posição final após a conclusão do estudo pela Emprasa, que está sendo feito, as solicitações dos prefeitos. Nem todos os prefeitos, mesmo fazendo parte do aglomerado urbano, poderão não aderir ao aglomerado urbano. Então, na verdade, as discussões vão acabar acontecendo com aqueles que aderirem ao aglomerado. Não há uma obrigação de aderir, mas aqueles que aderirem é que vão passar a trabalhar em conjunto. E é justamente nesse segundo conselho que a DERP pode atuar, que é justamente o Conselho Consultivo. O empresariado vai ter uma cadeira nesse Conselho Consultivo? Sem dúvida, aí a sociedade civil organizada, inclusive, terão cadeira nesse conselho. E falando um pouquinho do aglomerado, eu estava pensando aqui um pouco, nós estamos falando aí em quase 1,5 milhão de pessoas. Esses aglomerados urbanos no estado de São Paulo, na minha opinião, a tendência política desse tipo de formação de estado é do voto distrital, que é muito importante. A gente defende muito forte isso, que você vai ter deputados lutando por uma região, né? Então o voto distrital é muito importante, porque você vai reivindicar para aquela região, para aquela coisa. Então a gente pensa assim muito positivamente do lado político também. E na sua primeira pergunta, eu acho que o Roberto pode falar melhor como o Godoy, mas eu acredito que nesse conselho as entidades, tanto patronal como sindical, acho que participa a sociedade civil. Participa, inclusive, dando sugestões para o Conselho de Desenvolvimento, que é dos prefeitos, né? Tem assento, as entidades têm assento. Eu acho que são os prefeitos e o representante do Estado, né?
No desenvolvimento. Isso. E no Conselho Consultivo, as entidades... O mesmo número. Com representantes da entidade civil, das entidades das cidades. Então quer dizer que a prefeitura ou a cidade que não quiser participar, ela não vai ter cadeira num dos conselhos. Funciona da seguinte... E também não vai ter participação nos projetos desenvolvidos. Quando foi feito o primeiro desenho, com 21 ou 22 cidades, o prefeito de Torrinha me procurou, falou: deputado, você esqueceu de Torrinha. Eu falei: não, eu não esqueci. Quem faz o desenho geográfico não é o deputado, não é o prefeito da cidade-mãe, é a Implaza, que é a empresa de planejamento do Estado de São Paulo. Aí ele falou com o Dr. Pedretti, que é o vice-presidente da Implaza, e Torrinha quer aderir porque ela está colada em São Pedro e Santa Maria da Serra. Ela ficaria muito solta. Outra cidade que nos procurou foi Laranjal Paulista, que está aqui em função dessa vicinal, saindo aqui de Saltinho, passando um trecho, município de Tietê, e chegando a Marechal Rondon, hoje encurtou a distância entre Laranjal Paulista e Piracicaba em 35, 40 minutos. Você sai de Laranjal e chega a Piracicaba pela Cornélio Pires sem ter que ir lá por Tietê e descer para Piracicaba. Então as cidades ficaram próximas, era uma estrada que não existia, uma estrada inteira de terra, e o maior trecho dela era dentro do município de Saltinho. A gente conseguiu o recap todinho dessa rodovia. Então há interesse, dessa vicinal, há interesse também de Laranjal. Não é precisa votação de câmaras e vereadores para aderir. A Implaza determina as cidades. Aí a questão é do prefeito. Se o prefeito não aderir, ele está fora. Você conseguiu uma verba em conjunto para o lixo, por exemplo, para fazer um grande aterro industrial, aí ele vai querer participar? Então eu tenho muita convicção que todas as cidades vão aderir, porque aqui, infelizmente, não há disputa política de deputados, de prefeito, porque todos entendem que Piracicaba hoje é a grande cidade da região em função do desenvolvimento, e essas cidades economicamente dependem de Piracicaba. Digamos, o recurso vem basicamente do Estado, então seria uma entidade com esse fim estadual. No caso do governo federal, qual seria a possibilidade de obtenção de recursos e como isso operaria? Bom, o governo federal, isso daí, o aglomerado urbano, essa coisa toda faz parte da Constituição do Estado de São Paulo. Então, em tese, o governo federal está alheio ao problema. Entretanto, tem o fator político. Uma coisa é um prefeito ir a Brasília, fazer uma reunião com o ministro ou reivindicar uma coisa, a outra aí 21, 22 prefeitos. Então, o peso político, apesar do governo federal não ter a obrigação de participar de forma efetiva, mas o peso político da região acaba fazendo que eventual transferência de recursos ou construção de uma obra que é do governo federal acabe acontecendo. Para você ter um exemplo, dentro daquele que foi citado aí, o exemplo do lixo. Às vezes um exemplo que é um exemplo concreto. A Prefeitura de Piracicaba está construindo um hospital regional. Se já existisse esse aglomerado formado, o que aconteceria? Os prefeitos se reuniriam, precisamos de um hospital regional, e discutiria qual é o melhor local para se ter hospital regional, vai melhor aqui, melhor lá, e daí vamos para o governo do estado reivindicar a construção. Sendo que esse hospital hoje está sendo construído com recurso exclusivo da Prefeitura de Piracicaba, por isso que ele é localizado aqui. Numa segunda etapa, deve entrar o governo federal, o governo do estado, na parte de equipamentos e de condução. Mas esse é um exemplo de discussão que se teria. Vai se construir, vamos supor, o governo do estado definiu que uma empresa vai resolver instalar no estado de São Paulo. Então, e de repente vai nessa região que tem esse aglomerado. Então esse aglomerado vai discutir em que localização é melhor que essa empresa se instale. Então essas coisas que são importantes, certo? Porque é a força política, queiramos ou não, força política é que manda no país. E não tinha outra forma de fazer. Nesse sentido, eu gostaria que o Mascarenhas falasse um pouco se ele visualiza algum conflito político que possa desmerecer, prejudicar o desempenho do aglomerado urbano de Piracicaba. Eu acho que prejuízo não tem nenhum, porque só vem beneficiar todas as regiões. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Roberto. Qual vai ser a atuação dessas sociedades civis nesse conselho? Quer dizer, os prefeitos vão fazer projeto, passar para a sociedade civil ou é inverso? Como que funciona? Eu entendo que tudo deve ser discutido conjuntamente, já que existem dois conselhos, um feito pelo governo do estado e pelos governos municipais com representantes e o conselho das entidades e demais representantes.
Eu entendo que as ideias, partindo do Conselho Consultivo, levada até o Conselho de Desenvolvimento, para que seja feito um encaminhamento em conjunto até o governo do Estado de São Paulo, ou no caso até o governo federal. Encerramos aqui a segunda parte deste encontro. No próximo bloco, vamos fazer as considerações finais. Até lá!